Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos ler o capítulo 27 de Provérbios. Já estamos aí há 27 dias, lendo um capítulo por dia. Tem sido um momento muito bom, muito importante, de muita reflexão, né? Aprendizado para a nossa vida. E antes da gente começar a iniciar nossa leitura, o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pedir a presença do Espírito Santo. Respira fundo, suspira, relaxa. Senhor Deus, aqui estamos diante da tua palavra, buscando sabedoria e direção para as nossas vidas. Pedimos que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, nossos corações, enquanto a gente lê o capítulo de Provérbios 27. Ensina-nos a aplicar os ensinamentos que vai ter ao longo da nossa leitura de hoje, para que a gente possa viver, né, de uma forma que te agrade, que te honre. Abençoe esse momento de reflexão, trazendo entendimento profundo e discernimento para tomarmos decisões sábias. Que cada versículo fale conosco, transforme nossas ações e atitudes segundo a tua vontade. Agradecemos pelo privilégio de poder estudar a tua palavra, entregamos este momento em tuas mãos, confiando no teu cuidado e amor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. A gente não tem como saber o que vai acontecer amanhã, né? Apenas Deus tem esse conhecimento do futuro. E é por isso que a gente deve viver com humildade, reconhecendo as nossas limitações, né? Em vez de confiar excessivamente nas nossas habilidades, né? Ou nos planos que a gente traça, a gente é chamado a depender de Deus, né? Buscar essa orientação. Então, sim, é importante se planejar, porque se a gente não tem visão clara do que a gente quer, a gente não consegue nem orar pedindo direcionamento, né? Porém, a gente tem que focar em viver bem o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Então, Jesus reforça isso em Mateus 6, versículo 34. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, é mais para refletir sobre onde estamos colocando a nossa confiança, né? E buscarmos viver com sabedoria, gratidão, fé no presente, se planejando, agindo e entregando o futuro nas mãos de Deus. Versículo 2: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. A Bíblia ela nos aconselha a não buscar reconhecimento ou elogios falando bem de nós mesmos. Isso pode ser visto como arrogância, orgulho, né? O que é ruim para relacionamentos. Então, quando os outros reconhecem as nossas qualidades ou conquistas, né, o elogio ele é mais genuíno, né? Então, isso demonstra que os nossos atos, virtudes, eles são percebidos naturalmente. Então, nossa preocupação deve ser agradar a Deus e não buscar validação pelas próprias palavras, né? A gente deve ser humilde em nossas palavras, ações, confiar em Deus. A verdadeira grandeza é acompanhada de humildade. Versículo 3: a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas, né? Assim como carregar pedra e areia fisicamente é pesado, lidar com a ira de uma pessoa, né, que não é insensato, é desgastante. Então, o insensato quem que é? Alguém que age sem sabedoria, né? Pessoas que agem de maneira impulsiva, descontrolada. A buscar ser paciente, ter autocontrole, isso vai ajudar a gente a lidar com situações difíceis, né? Buscar ser alguém que traz alívio e não peso para os outros. Versículo 4: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja é um sentimento profundo, né? Ele é alimentado por a gente estar descontente com o sucesso de outra pessoa, né? Sucesso, prosperidade. Enquanto o rancor e a fúria têm efeitos imediatos, a inveja é como um veneno que corrói até mesmo a pessoa, né? Então a inveja ela gera conflito, rancor,
E às vezes leva as pessoas a ter atos muito prejudiciais a pessoa, né, que ela tem inveja. Então, trabalhar para sermos gratas, né, pelo que a gente tem, contente com nossas próprias bênçãos. Se possível, às vezes até limitar a nossa interação com as pessoas, né, que demonstram inveja. Quando a gente vê alguém prosperar, a gente precisa celebrar as conquistas em vez de sentir ressentimento. Versículo 5: melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. É uma correção honesta, mesmo que desconfortável. É uma expressão de cuidado, né? Vai ajudar a pessoa a crescer, né? Corrigir erros ou às vezes até evitar problemas. Então, amigos verdadeiros se preocupam para dizer a verdade, mesmo que isso possa ser difícil. Então, é melhor receber uma repreensão sincera do que ser amado de forma silenciosa. Então, podemos enxergar as críticas construtivas como uma forma de aprendizado e de crescimento, principalmente se for feita com boa intenção. Então, não tem medo de falar a verdade, né, em amor, porque mesmo que isso signifique repreender alguém. Versículo 6: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ele está falando da sinceridade dos amigos e da falsidade de quem é inimigo, né? Então, a gente precisa valorizar os nossos amigos que falam a verdade, mesmo que às vezes ela é dura, né? Quando for necessário, a gente precisa falar a verdade com amor, coragem, ajudando aqueles, né, que a gente valoriza a crescer. Então, esse versículo vem reforçar a sinceridade e a correção são sinais de amizade verdadeira. Enquanto às vezes a bajulação, a falsidade são características de relacionamentos que não são verdadeiros, né? São enganosos. Versículo 7: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Quando a gente está satisfeita, até as coisas boas, né, que aqui no caso é o mel que simboliza doçura, prazer, pode ser rejeitada ou parece sem valor. Então, isso ilustra como a abundância às vezes pode levar à falta de apreciação, né, ou até indiferença diante daquilo que é valioso. E às vezes a pessoa que está com grande necessidade ou carência vai valorizar qualquer coisa, né, mesmo que não seja agradável. Então, quem fica às vezes satisfeito com as coisas do mundo pode perder o apetite pelas coisas de Deus, né? Por outro lado, quem se sente necessidade espiritual valoriza mesmo as lições difíceis e as experiências ruins da vida, né? Então, reflete aqui sobre a nossa gratidão, né? E o cuidado em não desprezar as bênçãos, né? Quando estamos em abundância. Então, aprender a valorizar o que a gente possui e não se tornar insensíveis à bênção, né? Versículo 8: como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Ele compara um pássaro que se afasta do ninho a uma pessoa que se desvia do lugar onde ela pertence, né? Trazendo uma lição de estabilidade, propósito. O ninho, ele simboliza segurança e propósito. Então, o ninho é um lugar onde o pássaro ele vai encontrar o quê? Abrigo, proteção, né? Do mesmo modo, o lugar que o ser humano, né, que a gente sente seguro é a nossa casa, né? Então, quando uma pessoa ela se afasta do lar, da casa dela, ela perde a estabilidade e a segurança. Então, assim como o pássaro longe do ninho está exposto, né, a predadores, ao perigo, a pessoa que se desvia do seu lugar ou do seu propósito, ela também pode se tornar vulnerável. Então, o que a gente precisa fazer, né? Cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, reconhecendo o valor da estabilidade que eles trazem, né? Para planejar nossa vida com intenção, buscando propósito e alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, estarmos firmadas no lugar que a gente pertence, seja no âmbito físico, emocional, espiritual, para que a gente possa viver uma vida plena.
Versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. Então, o perfume e o incenso, né? Ele ilustra o valor de um conselho sincero, né? Então, o perfume e incenso ele vai simbolizar aqui, tipo, alegria, celebração, bem-estar, e que eram usados em ocasiões especiais, né? Para renovar o espírito, de conforto. Da mesma forma, as palavras e conselhos de um amigo têm o poder de trazer ânimo, conforto, direção. Um amigo verdadeiro oferece conselhos com sinceridade. E então a importância de ter amigos confiáveis, né, que nos ajudam a dar conselho, né, dando conselhos, edificando. E a gente também deve ser esses amigos, então buscar a amizade verdadeira, valorizar os amigos que falam a verdade, oferecer palavras de conselho que inspire, estar aberto a ouvir, né, conselhos também. Versículo 10: Não abandone o seu amigo, nem amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Então, a gente, às vezes, a família não é tão próxima quanto um vizinho, né? Então, a importância das relações interpessoais, né? Pode influenciar quem vai estar do nosso lado nos momentos de dificuldade. Não preservar, então, só as amizades, mas também as que foram os amigos dos seus pais, né? Relações antigas. E, e também fala aqui que, às vezes, em momentos difíceis, às vezes é mais prático buscar a ajuda de quem está próximo fisicamente, né? Como um vizinho, um amigo, do que, às vezes, recorrer aos próprios parentes. Né? Então, não desvaloriza os laços familiares, mas reconhece a realidade de que a proximidade facilita o apoio quando a gente precisa na hora, né? Do apoio imediato. Versículo 11: Seja sábio, meu filho, e traga alegria no meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Ele é um conselho de um pai para o filho, né? Com a intenção de guiar ele a viver de maneira sábia, de modo que isso traga alegria e honra ao seu pai, né? Principalmente nos momentos de dificuldade. Então, a sabedoria ela é sempre valiosa, né? Deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, porque ela vai trazer bons frutos, né? E a maneira com que a gente age com honra, a gente vai proteger a nossa família, impactar positivamente a vida deles. Então, a sabedoria é uma maneira de honrar nossos pais e proteger a nossa família, especialmente quando a gente enfrenta situações desafiadoras. Versículo 12: O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. A importância da sabedoria para evitar problemas, né? A pessoa prudente, ela tem discernimento, ela consegue perceber os sinais de perigo, né? Ela vai tomar medidas ali para ela poder se proteger, né? Então, ter essa prudência, né, para ter a capacidade de perceber os riscos. Quando a gente observar as falhas nos outros, a gente pode aprender a evitar o mesmo erro, né, agindo com mais inteligência. Então, esse versículo fala sobre prudência, né, e a gente se antecipar às vezes a problemas, né, para poder evitar eles. Versículo 13: Tome a vestes de quem fica por fiador de um estranho, sirva a ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido. Aí fala novamente aqui, ó, falando do fiador, né? Aqui do tomar o vestido, tá falando de uma pessoa que se compromete a pagar a dívida do outro, deve ter algo de garantia, né? A respeito do fiador, né? Ele fala muito pra gente não emprestar. E se você emprestar, toma como que aquilo já tivesse, né? Não precisa a pessoa devolver. Prudência na hora de ser fiador, na hora de, né, comprometer os seus recursos, né, ser cauteloso, às vezes fazer ali um contrato.
Então, é mais sobre a prudência em assumir os compromissos financeiros, né? Como é importante para a gente se proteger. Versículo 14: a bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Versículo 13. Não, desculpa. Versículo 14. Está como maldição. Uma maneira inadequada, né? Dadas aos gritos. A bênção dadas aos gritos. Esse provérbio ele fala de maneira inadequada, né? Na maneira de expressar a bondade, principalmente se foi feito de maneira excessiva, né? Então, tudo que for feito de maneira exagerada, em alta voz, pode ser entendido de maneira errada. Então, as palavras, mesmo que bem intencionadas, elas podem se tornar problemáticas quando a gente usa ela para impressionar os outros, né? Elogios e palavras de incentivos, elas devem ser sinceras, né? Evitar exagero que pode soar como falso, né? Lembrar que as palavras elas sempre têm um grande poder. Tudo que sai da nossa boca é extremamente importante, tem um peso muito grande. Então, cuidar com as palavras, que elas pode ter um efeito bom e um efeito contrário também. Versículo 15. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o azeite com a mão direita. Então, ele faz analogia entre a irritação, né, de uma esposa, tipo como se fosse a goteira, né, falando que essas brigas diárias elas podem ser incômodas e desgastar, né, um relacionamento. Então, esse comportamento contínuo de conflito faz com que as pessoas vivem em desavença, reclamando. Então, ele está alertando a gente sobre os efeitos negativos das discussões. Sempre buscar manter a paz, a harmonia nos relacionamentos, porque os conflitos realmente ele vai desgastar qualquer relação. Versículo 16. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o azeite com a mão direita. É uma continuação do que a gente tinha lido. Então, contém o vento, sugere que a tarefa de controlar algo intangível. Então, às vezes, não adianta a gente perder tempo em querer controlar algo que não dá para controlar, né? O vento pode ser algo incontrolável. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? De querer controlar algo que às vezes a gente não tem condições. Porque algumas pessoas e situações, às vezes é difícil controlar. Então, às vezes a gente precisa reconhecer quando algo está além do nosso alcance, né? Ao invés de gastar energia, tentar mudar o que é incontrolável. Então, talvez seja mais sábio focar no que a gente pode mudar ou influenciar. Né? Aceitar que às vezes a gente não pode controlar tudo. Né? Versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Né? Afinal, afiar o ferro é uma forma de como a amizade ir aprimorando o crescimento. Sabe quando vocês as amizades verdadeiras, um vai aprendendo com o outro, né? E aprimorando o caráter. Amigos, eles se influenciam de maneira positiva. Né? Então, não é só sobre o apoio, mas também sobre a disposição de ajudar, corrigir, impulsionar. A verdadeira amizade, ela é uma ferramenta poderosa para que a gente se desenvolva pessoalmente, né? Provérbios, versículo 18. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá também uma honra. A figueira, como qualquer planta, ela precisa de cuidado. Pegar, podar. E quem cuida vai colher os frutos, né? E mesma coisa com a nossa vida, né? Então, qualquer coisa que a gente cuide com zelo, dedicação, os frutos eles vão aparecer, eles vão vir. Então, os frutos das nossas ações dependem do nosso esforço. Se a gente investe tempo e energia para cuidar bem das responsabilidades, a gente vai ter resultados positivos. Então, o respeito, o cuidado com as nossas responsabilidades é o que vai trazer boas recompensas.
Versículo 19: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos, né? Quem nós somos. Então, quando a gente olha para a alga, para a água, ela vai refletir o nosso rosto. Da mesma forma, o coração de uma pessoa reflete a natureza de quem ela é, né? A água sendo como espelho, ela vai identificar a verdadeira essência da pessoa. Então, o que ele está lembrando aqui? Que o nosso interior ele vai refletir o que está no exterior. Então, a gente tiver um coração cheio de bondade, amor, paciência, isso vai ser refletido nas nossas ações, né? Então, a verdadeira essência da pessoa reflete nas ações, atitudes e comportamentos dela. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são aos olhos do homem. Sheol e a perdição, né? Indica que ambos sempre buscam demais, mas nunca está saciado, né? O Sheol é descrito como um lugar que está sempre à espera de mais almas, nunca está saciada. A perdição, por outro lado, ela refere-se à destruição, à condenação, que também é insaciável. Então, esse versículo ele nos lembra que os desejos materiais e egoístas muitas vezes nos trazem a verdadeira, nunca vão trazer a verdadeira satisfação. Então, tudo que a gente, né, que busca para nos satisfazer aqui nesse terra, né, de bens materiais, desejos, nunca vai trazer a verdadeira satisfação. Então, a verdadeira satisfação ela vem da busca constante por Deus, né? Versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que aprova o homem são os elogios que recebe. O crisol e o forno, né? Ele vai ser usado para purificar a prata e o ouro. Vai aquecer até que as impurezas vai se desprendendo deles. Então, como o crisol e o forno refinam os metais, os testes da vida também podem purificar o nosso caráter, removendo as impurezas, né, fazendo que nos torne mais forte, valiosa. Dificuldades e testes pela nossa vida, isso vai ter o poder de refinar o nosso caráter. Versículo 22, hoje nós vamos até o 27, já estamos caminhando para o final. Ainda que você moa o insensato no almofariz, como trigo no pilão, não conseguirá extrair a insensatez dele. Então, o pilão é um instrumento que é usado para moer grão, né, como o trigo. É um processo de moagem, de moer, isso exige muito esforço, né? Então, é sábio, né? A gente colocar ali, né, entre os grãos de trigo algo que simboliza tipo, algo valioso. Então, mesmo que a gente faça um grande esforço para moldar ou corrigir a pessoa insensata, as suas falhas elas não vão desaparecer facilmente, né? Então, a imagem é como se alguém estivesse tentando moer um tolo, até que ele se transformasse em algo diferente, entende? Então, o grande esforço para moldar ou corrigir a pessoa insensata não vai acontecer facilmente, né? Importante a gente saber disso. Então, é um alerta, a resistência ao aprendizado, à mudança. Falando também aqui que é difícil, às vezes, transformar a natureza de uma pessoa insensata. Versículo 23, esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Né? Rebanho também pode ser, na metáfora, como se fossem os recursos que a gente possui, né? Bens, ou até mesmo as nossas habilidades, nossos talentos. Ter um rebanho bem cuidado é zelar por essas coisas de forma diligente e responsável. Então, o versículo ele vai chamar atenção para um cuidado que a gente deve ter com aquilo que nos é confiado. Né? Então, sermos diligentes, responsáveis com os recursos que a gente tem,
Cuidar do nosso trabalho, nos relacionamentos, finanças, tudo isso exige uma atenção. Versículo 24. Pois as riquezas não duram para sempre, nada garante que a coroa passe de uma geração para a outra. Então, coisas materiais, títulos, não são permanentes, né? A gente tem que ter consistência, né, consciência de tudo que a gente tem e conquista é passageiro, né? Então, não depositar toda a nossa confiança na riqueza material. Valorizar as pequenas coisas, as coisas que são eternas, ter sabedoria para lidar com esses bens materiais, humildade, prudência, né? Focar no que é eterno. Lembrar que essa vida aqui ela é passageira, né? Que logo, logo a gente vai para a nossa vida eterna. Versículo 25: quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido. Então, aqui o capim das colinas foram colhidos. É como se algo que é visível de imediato, ele fala, né? Quando tirou o feno e surgiu novos brotos. Esse é um resultado que você fez, já apareceu os novos brotos ali. Ele aparece de imediato, mas não tem uma longevidade. É rápido, é visível, mas não significa que a mudança é duradoura. Né? E depois ele continua trazendo que a mensagem principal, né, é que como a natureza ela passa por ciclos de crescimento, né, renovação, colheita, nossa vida também tem momentos de renovação e crescimento. Ele nos ensina que embora as mudanças imediatas possam ser visíveis, o processo duradouro é o que realmente vai trazer bons frutos. Então, por isso que a gente precisa ter paciência, perseverança. Versículo 26. Os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Cordeiros eram um dos animais da antiguidade, principalmente usado para produção de lã. Né? A lã do cordeiro era processada para fazer essa confecção e simbolizava algo muito valioso. E aqui ele fala dos bodes. Os bodes, por outro lado, eles eram usados de maneira diferente. Como sacrifício religioso, para produção de leite. No entanto, esse versículo ele fala que os bodes podem ser vendidos para gerar uma fonte de renda, simbolizando que o recurso, que quando bem administrado, pode ser reconvertido em algo maior, como a compra de um campo. Então, certos recursos, ele é para criar mais oportunidades, como investir em algo maior, garantir o crescimento no futuro. Então, usar os recursos de maneira inteligente, investir para o futuro, né? Nosso último versículo, versículo 27. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e sustentar as suas servas. Então, uma fartura de leite. O leite é muitas vezes associado com uma nutrição básica, né, essencial, especialmente antigamente. É uma das fontes principais assim de alimento. Então, o que ele está falando, né? Uma boa administração de recurso vai dar provisão suficiente para você atender às necessidades de todas as pessoas, né? Com alimento diário. Então, a casa ali representa a família e todos que vivem dentro dessa família. Então, vai haver o suficiente para sustentar não apenas você, mas também todos os seus familiares e até as servas, né? Que são as pessoas que trabalham para a gente. Então, vai ensinar dentro desse versículo que a verdadeira prosperidade não é sobre atender só as nossas necessidades, mas também garantir com que as pessoas que dependam de nós também tenham o suficiente. Então, se planejar, né, através do nosso trabalho de decisões financeiras, a gente vai garantindo o sustento, né, nosso e de toda a nossa família. Então, é importante, né, ter uma vida administrada, cuidar dos nossos recursos, para que a gente possa garantir, não só para nós, mas para todas as pessoas à nossa volta, que elas estejam bem. Né?
alimentadas, com lar, com roupa, né? Demonstrando essa prosperidade generosa de maneira responsável. E aí nós encerramos o nosso capítulo 27. E para a gente encerrar, vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, obrigada por mais um dia na sua presença. Obrigada por nos ensinar, por fazer a gente refletir sobre as ações que a gente tem tomado na nossa vida. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja nesse dia. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã.